Boa tarde, queridos alunos. Eu espero que estejam todos bem. Saudade de todos, dos meus alunos queridos. E a gente vai dar continuidade a nossos assuntos. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Espero que vocês estejam bem, que a família de vocês também esteja bem. E a gente está aqui nessa luta, né, para vencer essa pandemia, para que depois tudo volte ao normal. E de alguma forma a gente está lutando para minimizar as perdas de conhecimento que vocês poderiam ter, tá bom? Então, desde já, um grande abraço a todos. Sabe que eu estou torcendo pelo bem-estar de todos vocês. Tá, e nós iremos dar continuidade aos nossos assuntos. Nós vimos na aula anterior, que foi há 2 semanas atrás, porque terça-feira passada nós tivemos um feriado. Sobre industrialização e concentração, né, da indústria. Depois nós começamos a falar sobre a desconcentração da indústria ao longo do processo. E hoje nós iremos dar continuidade a esses assuntos, tá bom? Sempre com relação à industrialização. Dentro do processo de industrialização de um país, é importantíssima a questão do transporte e da comunicação. É lógico, é uma coisa óbvia. Especialmente no mundo globalizado que nós vivemos, como diz aí nesse primeiro tópico, né? A evolução da rede de transporte e comunicação são fundamentais para o funcionamento do mundo que nós conhecemos. No nosso país, especificamente, houve um período, a partir da década de 60, que se propôs essa ampliação da rede de transporte. E aí nós optamos pelo transporte rodoviário, ou seja, através de estradas. E esse processo se deu basicamente a partir da década de 60, e interligou, por exemplo, o norte e o centro do oeste do Brasil, que eram bem isolados ao restante do Brasil. Então, houve um momento em que houve um investimento maior no Brasil nessa questão de rede de transporte, e esse período foi a década de 60, ok? E dentro desse contexto, né, desse processo, o Estado foi importantíssimo. Quando a gente fala de Estado, a gente fala do poder público, no sentido de promotor desse desenvolvimento através das redes de transportes. Existe uma crítica que houve uma escolha pelas rodovias. Isso tem muito a ver com a relação que o poder público tinha com as fábricas estrangeiras de carros. E é uma crítica porque boa parte da sua produção passou a ser transportada por caminhões, como até hoje é. Então deixou-se de lado um investimento durante muitos anos em ferrovias, que é um transporte mais barato e mais eficiente para cargas, para comida, por exemplo, e investiu-se no transporte através das rodovias. E aí nós temos um mapa, né, como é complexo esse mapa da nossa rede de transporte, né? Esse mapa é de 2014, né, do IBGE. Então mostra a quantidade de ligações que nós temos por todo o Brasil, ok? E para sabermos, né, a rede de transporte é composta por ferrovias, transporte ferroviário, marítimos, que é pelo mar, é claro, rodoviário, que são pelas rodovias, que é o mais comum em nosso território, o aéreo, que tem crescido bastante, crescendo nas últimas décadas, o duto viário, estruturas tubulares, entre outros, tá? Então existe uma diversidade grande de rede de transporte, como as mercadorias e pessoas podem ser levadas de um lugar para o outro, ok? E sobre a rede de comunicação, que também é importante nesse processo de industrialização, elas podem ser de transmissão de rádio, televisão, cabeamento de fibra ótica, que é uma coisa nova ainda, né? E que tem chegado muito forte aqui em Teresina.
a internet, antenas de telefonia móvel, etc. Então, todos esses elementos, eles compõem a rede de comunicação. E por que a rede de transporte e a rede de comunicação é tão importante para a indústria? Porque sem ela a indústria não consegue se desenvolver. É, uma pessoa que produz um produto numa indústria, ele quer que esse produto chegue até o consumidor final. Então, para isso, ele precisa de uma rede de transporte, é lógico, para escoar essa produção. E esse é um grande problema da nossa indústria e também da nossa agroindústria, que é a agricultura industrial, porque existem grandes problemas de escoamento da nossa produção. E aí eu repito o que eu falei agora há pouco, devido à nossa opção por rodovias, nem sempre as rodovias estão em condições adequadas, né? Então isso encarece o transporte de mercadorias e de alimentos e de pessoas também, de modo geral, é, porque não foi uma boa escolha, digamos assim, que o Brasil fez na década de 60. Tá? Então, elas são importantíssimas para a indústria, porque a indústria precisa escoar essa produção e hoje a questão da rede de comunicação, a compra e a venda, é, o contato com o consumidor, o contato com o fornecedor de produtos é importantíssimo. Sem ele, no mundo tão globalizado, né, você não consegue desenvolver uma indústria ou um país baseado na industrialização se não tiver uma rede de transporte adequada e uma rede de comunicação também adequada. E vamos falar um pouco sobre a nossa urbanização, né, porque isso tem uma relação direta com a nossa industrialização, ok? O Brasil é considerado um país urbano. Por que isso? Porque a população que mora na cidade é superior à população que mora na zona rural. É, esse processo de urbanização é algo que acontece no mundo todo, tá? E aí envolve também o modo de vida próprio das cidades. Os hábitos da cidade são diferentes dos hábitos na zona rural. Isso é uma coisa óbvia, né? É, mas isso é que nem todos os países que são populosos, que têm grande população, moram é, em sua maioria nas grandes cidades. Aí tá no terceiro tópico está dizendo aí o exemplo da Índia. É um país extremamente populoso, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, não lembro qual é o número exato agora, mas que em sua população, em sua maioria, mora é, em zonas rurais, né? E ainda, mesmo assim, tem algumas cidades que tem uma concentração grande, mas a maioria da população na Índia, por exemplo, mora na região, na zona rural. Então, nem todo país que tem muita gente, como o caso da Índia, as pessoas moram todas na cidade. Tá? Mas é um processo é uma tendência do mundo as pessoas morarem cada vez mais na cidade e deixar o campo com menos gente. O Brasil, a nossa urbanização é recente, né? E aí tem uma grande relação com a indústria. Eu falei para vocês, né? Por que nós estamos falando desse assunto? Porque existe uma relação direta com a indústria. Nosso processo de migração para cidades tem uma relação diretamente com a indústria, com o desenvolvimento econômico trazido pela indústria. Até a década de 60, a maior parte da população brasileira morava no campo. Na década de 70, isso já mudou, né? Já mudou em 10 anos, a população rural passou a ser menor do que a população urbana, ou seja, a população urbana superou a rural. Então esse processo se deu de maneira muito rápida, muito rápida. E por isso que nós temos grandes também, é um dos fatores que faz com que a gente tenha grandes concentrados de favelas, de áreas periféricas sem estrutura nas grandes cidades do Brasil. Porque o processo, quando você vê que chega muita gente de uma vez só, num lugar só, numa região só, o poder público não tem como se programar para fazer uma reorganização.
É, e aí também tem uma relação, repito, com a maneira como nós tratamos a economia, que eram fatores que mantinham as pessoas na zona rural, né? Até o século XIX era mineração, cana-de-açúcar, café, né? Então as atividades eram rurais ou tinha uma predominância na zona rural, tá? E ao longo do século XX isso foi modificando, né? Veio o processo de industrialização e o campo se modernizou e expulsou pessoas do campo também, né? E por isso os centros urbanos passaram a ser aqueles que atraíam mais pessoas, porque o campo já não era mais atrativo, tanto por causa da mecanização, como também pela mudança na economia brasileira. Então, até a próxima. Fiquem com Deus.